Eles pedem pra gente, quando a gente retorna, fala que sempre não tem vaga, que não tem espaço mais para as crianças. Pro meu filho mesmo, que tem autismo, que a gente descobriu, ainda é mais difícil, né, para ele. E a gente não conseguiu, já vai fazer 4 anos ele e a gente não conseguiu ainda pelo governo. Eu e minha esposa, a gente tem que trabalhar, né? Como eu trabalho plantão, eu fico com ele e os outros dias que eu não estou em casa, tenho que pagar uma particular. Um valor muito caro, R$ 800, 850, por causa da dificuldade de cuidar dele, né? O pedestre tem responsabilidade, ciclista Fiz uma cadeira na academia, me foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão do Senado. O acesso à creche e à pré-escola cresceu, mas as metas ainda não foram alcançadas. Para 2034, o Plano Nacional de Educação, o PNE, quer universalizar o acesso para crianças de 4 a 5 anos. Pelo censo de 2022, as taxas estavam em 87%. No caso das creches, a meta é de 50%. Em 2022, o percentual de crianças matriculadas chegou a 34%. Cada creche tem a sua realidade. Umas bem estruturadas, outras contam com apoio exclusivo da comunidade. E nessa hora, toda ajuda é importante. Eu comecei, já vai fazer agora 9 anos, dia 16 de julho. Né? Quando eu comecei era tudo madeirite. Eu consegui uma ajuda através dessa empresa que tem aqui do lado. Eles ajudou a gente com material. Eu montei aqui esse espaço mais o meu esposo. Na época eu montei com a ajuda de um benefício que eu tinha, né? Para poder ajudar o próximo. Antes eu tinha 90. Só que como o meu espaço ele é pequeno, eu diminuí para 22 crianças. Quando eu tive que tirar algumas crianças daqui, meu coração doeu demais. Porque já tinha de muitos anos que eu cuidava. Teve criança que eu peguei aqui com 2 meses de nascida. E a gente teve que tirar. Porque o espaço é pequeno e eu não posso atender. Como foi que tudo começou? Por que você resolveu criar essa creche? Tudo começou por conta da dificuldade de eu não ter onde deixar minha filha, que na época tinha 2 anos. Eu não tinha com quem deixar, as condições eram pouco de pagar uma creche, como é que se diz, particular, né? Eu não tinha condições, na época eu era catadora. E foi onde eu tive a ideia de montar o projeto por conta da dificuldade. Hoje em dia a gente só trabalha quando a gente consegue uma vaga na creche, né? E igual que eu consegui, que ela é uma pessoa muito maravilhosa, tipo uma segunda mãe pro meu filho, né? Que ajuda muito a gente, né? Que quando a gente precisa trabalhar ou então resolver alguma coisa, tem que ter uma pessoa que tem responsabilidade e confiança para deixar na creche. Estou precisando. Eu tenho uma filha de 3 anos, vai fazer 4, desde quando ela nasceu e eu precisei voltar ao mercado de trabalho. Eu venho lutando para conseguir vaga na creche pública para ela e não consigo. E agora o mesmo caso com a minha filha, que tem 8 meses também, eu estou sem trabalhar porque eu não tenho com quem deixar, né? Tinha que acordar bem cedo, deixar ela na casa da tia dela, aí ia trabalhar. Eu entrava 9 horas, saía de lá umas 7 e pouco, aí passava depois na casa da tia dela, pegava ela e vinha para casa. A gente sabe, né, que por muito tempo as mulheres têm enfrentado muitos desafios para permanecer no mercado de trabalho. E quando a gente olha as políticas que poderiam ser desenvolvidas para poder facilitar essa inserção e essa permanência da mulher, a provisão de creches se destaca, justamente porque um grande fator que faz com que as mulheres saiam do mercado de trabalho é a maternidade. O que acontece é que aquelas mães que não têm como contar com o apoio da creche, ela vai parar de trabalhar
mas em muitos casos, muitas famílias, há uma necessidade de trabalhar para poder garantir o sustento da casa. E o que essas mulheres fazem? Elas vão para a informalidade. Também é bem comum que essas mulheres, para desenvolver esse bico, elas acabem deixando seus filhos com familiares, conhecidos ou vizinhos, o que em muitos casos pode não ser tão adequado assim. Se não tivesse a tia dela, se eu não arrumasse creche e fosse uma pessoa que eu não conhecia, eu não ia deixar. Eu ia ter que parar de trabalhar, porque eu não ia confiar a minha filha, o mundo que está hoje, com as coisas que estão acontecendo hoje, na mão de qualquer pessoa. Não conseguia. Ainda bem que eu tive a tia dela. A Maria, quando era mais pequena, eu precisei pagar, né, para poder cuidar dela, né, na creche. Depois que eu engravidei do João, eu precisei sair do serviço para cuidar dele. E logo em seguida eu consegui uma pública e ele ficou um tempo, meio período, mas deu certo. Será que o fato de uma mãe ter um filho que está na creche faz com que ela esteja no trabalho? E aquelas mães que têm filhos que não estão na creche, elas estão no mercado de trabalho? O que eu encontro é que quando a criança ela está fora da creche, que ela tem ali de 0 a 3 anos, as chances dessa mãe estar fora do mercado de trabalho é maior. Aquelas que estão no mercado de trabalho, ou seja, já superaram desafios, ainda assim estão em condições que nós consideramos vulneráveis, que é o posto informal. Meu marido foi... Um dia eles pediram, assim, tipo, se recebia Bolsa Família, né? Se recebesse, aumentava, tinha mais chance de conseguir mais rápido, por conta que era mais carente, né? Assim, aí eles pediram uns documentos, pediram comprovando que ele recebia esse Bolsa Família, e aí ele foi lá, com 2 dias ela conseguiu lá nessa creche. Isso aí, se eu falo para muitas pessoas, vai falar, mulher, então foi um milagre de Deus mesmo na tua vida, porque é muito difícil, é difícil. Eu coloquei o Theo na lista de espera quando ele tinha 6 meses, e aí só depois de 1 ano que ele foi chamado, mas ele foi chamado e agora ele tá na creche. Eu tenho 3 crianças, dos 3 eu consegui creche rápido, o dela acho que foi o mais rápido. Eu cheguei a esperar muito tempo do meu primeiro filho, mas o dela, que foi mais recente, eu consegui bem rápido. Só que eu acho que depende muito de cada regional. Eu tô trabalhando, ele também, e a gente estava numa dificuldade. Ele teve que ficar um dia sem trabalhar para ficar com ela em casa. Eu, com o pouco que eu tinha, eu montei o projeto para me ajudar e ajudar quem precisava, que são os catadores, que hoje é uma categoria que precisa muito de ajuda, né? Hoje eu não só cuido dos meus filhos, cuido dos filhos dos catadores também, que deixam aqui 7 da manhã e pegam 5 da tarde. Qual é a sua grande angústia diária? A minha angústia diária é o medo do amanhã não ter. Porque como a gente vive de doações, o meu medo é de amanhã não ter o que eles comer. O leite, a fralda, a pomada, que tudo aqui é voluntário, é através de doações. As meninas que trabalham comigo é através de doações, né? Tudo voluntário. Gás de cozinha é voluntário, é doado. No estudo a gente mostra que um grande percentual das crianças que estão fora da escola é porque não existe creche perto da casa ou do trabalho dos pais. Então, como é que a política pública pode vir a solucionar esse problema? É fazendo um mapeamento de todas as mães e da demanda por creche e saber quais seriam os locais estratégicos para construir novas creches. A gente sabe que a provisão de creche ainda é responsabilidade do município. E toda vida que há uma mudança de prefeitos, pode acontecer também uma ruptura nesse processo de construção e consolidação da creche. Então, essa meta, para ela ser alcançada, precisa de um esforço tanto da esfera federal, União, mas principalmente do envolvimento dos prefeitos, né? Porque é lá no município que acontecem as decisões. O Plano Nacional de Educação para os próximos 10 anos em debate no Congresso mantém a busca pela universalização. Já para as creches, agora a meta é ampliar a oferta para atender no mínimo 60% das crianças de 0 a 3 anos até 2034. Quando a gente fala de creche, a gente está falando da população mais vulnerável do nosso país, que trabalha, que é o trabalhador, que é a trabalhadora, que necessita
né, ter um espaço, um local para que seu filho, né, esteja protegido enquanto ele trabalha. Então, eu acho que nesse momento o mais importante, além de ser a priorização dos governos em termos de política pública, a gente tem que falar também de orçamento. Para que haja uma diminuição nas filas das crianças, para que haja mais construção de creches, é necessário que os governos, seja da União, seja estados, municípios, governo federal, estados e municípios, eles priorizem a importância da diminuição dessas filas para as creches a nível de país, então, a nível nacional. Então, a gente sabe que é uma luta porque o cobertor é curto, mas o mais importante é essa priorização que a gente vê que muitas vezes ela não acontece e os mais afetados são os mais vulneráveis, infelizmente. Temos visto os prefeitos muito preocupados. Já estamos vendo políticas públicas tipo o voucher creche. O prefeito não consegue construir, mas está ajudando as famílias a terem um voucher para escolher uma creche onde colocar os seus filhos. Nós temos mais de 3.700 obras paradas da área da educação em todo o país. Obras iniciadas que não foram entregues. Quem sabe uma grande auditoria nessas obras e, quem sabe, uma busca de uma forma para entregar essas obras diminuiria muito a fila no país. Quais seriam as causas da mãe não colocar o filho na creche? É só porque não tem a creche no município ou existem outras casualidades? Muitos pais decidem não colocar seus filhos na creche, mesmo quando existe, porque essa creche pode não oferecer uma segurança ou uma confiança. Ainda não, estou sem coragem. Ele está só com 9 meses, ainda não tive coragem de pôr ele na creche. Acho que está muito novo. De 0 a 3 anos, como eu já falei, é um período em que muitos pais decidem por postergar a entrada da criança na escola. Mas se nós estamos falando de famílias vulneráveis, essas famílias elas vão necessitar dessa política, elas vão necessitar desse serviço para poder deixar a criança na escola, principalmente em tempo integral, e poder trabalhar. A gente espera chegar nas idades iniciais, né, para botar direto na escola, a gente não deixa em creche, entendeu? A gente sempre tem alguém para cuidar. Ela a gente vai demorar mais um pouco para colocar, né, por questões de saúde dela também, né. O que a gente fica muito mais apreensivo na creche é justamente isso, a qualidade da creche. É que a gente não tem essa garantia. O ideal seria muito mais tempo dedicado para eles e assim, claro que a gente tem que deixar na creche, tem que trabalhar, tem que tudo. Então, se a gente não entender bem qual é a demanda daquela localidade por creche, qual é a dor das mulheres que não colocam seus filhos na creche, nós não vamos conseguir mitigar esses efeitos, né? A gente não vai conseguir resolver o problema de inserção feminina de forma efetiva e duradoura. A importância da creche para os pais. Para eles poderem ter uma segurança onde os filhos vão ficar bem cuidados para poder trabalhar e alimentar os filhos deles em casa. E o teu dia a dia com as crianças? Quais são as atividades aqui? O que a gente pode fazer é o pouco que a gente aprendeu, né? Aqui a gente não tem essas coisas, o que fazer muito com eles. Quando vocês entrou aqui, o nosso espaço ele é bem limitado. E é tudo barro, não tem como a gente colocar eles para fora para brincar uma bolinha, né? Pula-pula, não tem como. A gente tem um escorregador, mas não tem como colocar para fora porque é barro. A parte da manhã a gente chega aqui, a gente dá o lanche para eles. Assim que eles terminam de lanchar, a gente põe eles para brincar. Depois que eles brincam, um horário assim de 11 horas, a gente chama eles para poder tomar banho. Aí quando dá 11h30, a gente dá o almoço deles. Aí assim que eles almoçam, eles assistem um pouco aqui na TV, né, para não fazer mal. E depois a gente deixa eles brincar mais um pouquinho. Aí depois dá um horário deles dormir. Eles dormem de cerca de 1 até 3. E aí, quando eles acordam, a gente põe para eles lanchar de novo. E aí quando os pais vêm buscar. Não é à toa que são muito apegadas na gente, né? São umas crianças muito carentes, né? Assim, tem algumas praticamente só comem na creche, né? E é uma coisa muito emocionante, muito bom. O ruim é quando falta, que é difícil, né? É complicado, mas a gente dá conta. A gente vai
relevando e consegue se alimentar eles. A questão do desenvolvimento na escola é fundamental. Me ajuda bastante, porque tipo o João, ele está fazendo acompanhamento psicológico por conta até DTH que ele tem. Mas só foi detectado por conta dos professores que me ajudaram a ver. E eles ajudam a gente tipo, ter mais noção. Porque tem muita mãe, como pai, que se nega a aceitar que seu filho tem algum problema, transtorno de alguma coisa. Depois que ele foi para a creche, já ajudou ele bastante. Ele conhece já as cores, os números, você pergunta para ele as vogais, ele já sabe, entendeu? Já ajudou muito, já está ajudando ele bastante a creche, entendeu? Coisa que se ele estivesse em casa, ele não estaria no cuidador, né? Não estaria tão assim. Ai, mudou bastante assim, porque ela aprendeu mais, tá mais esperta, mais inteligente, entendeu? Interage mais com outras crianças, que ela é uma criança que gosta de muita criança, que gosta de muita folia. Então isso aí foi bom para ela, porque na casa da tia dela ela tem 2 filhas já grandes. Então ela quer ficar brincando, então lá foi bom para ela. A minha questão maior com o Theo era quando ele estava no início da introdução alimentar, e aí ele sempre foi difícil para comer. E aí depois que ele entrou na creche, que ele saiu um pouco assim de perto da gente, que ele tinha muito aquele vínculo, não queria comer mesmo com a gente. E aí ele começou a ter essa questão mais favorecida, né? Lá na creche dele tem nutricionista e a gente foi fazendo várias reuniões. Rapidinho, filho. Nós fizemos várias reuniões também, porque elas perceberam a dificuldade dele. E aí nessas reuniões, tanto com a coordenação, com a diretoria, com a nutricionista, a gente foi, né, levantando lacunas do que poderia melhorar para a gente poder resolver essa questão dele. E hoje em dia ele é uma criança totalmente adaptada, que se alimenta muito bem. Então isso ajudou muito, o desenvolvimento dele também. Fala de tudo agora, acaba de completar 2 anos, então assim, tá sendo ótimo. Acho que aqueles primeiros acompanhamentos ali da creche é onde se identifica o crescimento, se está regular junto com, né, a assistência médica, né? Foi justamente no jardim ali de infância, né, que fala, que a gente identificou todo o atraso dela. O projeto do Senado altera o marco legal da primeira infância para criar um Sistema Nacional de Informação, ou seja, dados sobre a primeira infância e creches do país integrados a bancos de dados das áreas de saúde, educação e assistência social. É evidente que a creche, ou seja, a primeira infância, é um assunto da maior relevância do ponto de vista social e também pedagógico no sentido amplo da palavra, que até porque na primeira infância muitas das questões de caráter e de formação social e de socialização da criança se definem. Então, criar o cadastro vem ao encontro de uma organização mais racional. E isso vai ao encontro do previsto na LDB, que substituiu a antiga noção de creche, que era apenas uma questão de cuidado, de benemerência, para uma missão pedagógica, uma missão de formação, de otimização dos impulsos da criança e seu direcionamento para os momentos seguintes da sua vida. Eu quero destacar também, senador, que esse projeto ele se associa a um rol de iniciativas, tanto para a creche como espaço, né, de aprendizagem, como a ênfase que vem sendo dada à questão da primeira infância, que foi falada por Vossa Excelência no relatório. Então está de parabéns o autor, o relator e Vossa Excelência que assumiu a relatoria.
Quando a gente fala de criança na escola, né, prover creches para que mais crianças acessem a escola, a gente não está falando só de um horário que essa criança vai para a escola e o pai e a mãe vai poder trabalhar. É muito mais do que isso. Nós estamos propiciando o início de investimento numa vida, né? E estudos mostram que você investir em crianças, o retorno quando ela chega à vida adulta é muito maior para a sociedade. Então, o investimento nessa fase é crucial. A creche, dentre os vários benefícios que a União Química oferece aos colaboradores, entra aí a creche como um deles, né? E podemos dizer até que um dos principais. Que vocês oferecem para os bebês e para as crianças. O que eles fazem aqui? Então, nós temos toda uma programação, nós temos um planejamento voltado para cada idade. Então, nós somos separados por turmas, separamos as crianças por turmas e nós oferecemos desde esse cuidado, segurança, higiene, até também a parte pedagógica, o desenvolvimento integral da criança. A gente, como mãe, a gente sabe a importância de ter o bebê, principalmente no primeiro ano de vida, os primeiros até os primeiros 6 meses, que eles o alimento deles principal é o leite materno. Então, não poder ter que voltar a trabalhar e não poder estar ali amamentando seu filho, e o vínculo, né, de mãe e filho, assim, pertinho, é um diferencial tremendo. Eu tenho 2 filhos gêmeos, um menino e uma menina. Eles fazem 4 aninhos agora em agosto. E desde que eu engravidei, né, eu já estava aqui na empresa, então assim que eu retornei da licença maternidade, eu já usufruí do benefício. Eles vieram comigo com 5 meses já, para poder ficar no berçário, e desde então eles estão aí, já vai fazer 4 aninhos. Até hoje, como é que está a receptividade? A receptividade é positiva. Os pais que têm filhos na idade que a creche atende desde 4 meses, que é quando a mãe volta de licença maternidade, até 5 anos e 11 meses. Me descreva aí a sensação de trabalhar num lugar em que você tem a creche, o berçário. Para mim é um privilégio, né, poder ter o meu filho aqui pertinho de mim, sabendo que ele está sendo bem cuidado, que de 3 em 3 horas eu posso vir amamentá-lo, né? Isso reflete no teu trabalho? Com certeza, com certeza. Eu estou aqui perto e ao mesmo tempo sabendo que ele está pertinho de mim, que se eu precisar, elas vão me chamar. A creche é um diferencial, acho que na vida de toda mãe que está aqui na União Química. Isso reflete, eu acho que até fora da empresa. Muita gente, quando fala trabalhar na União Química, a União Química tem creche, né? Como é? Então, eu acho que a creche faz um diferencial enorme. Nós temos hoje um grupo de colaboradores formado por 25 colaboradores, então desde pedagogos, educador físico, nutricionista, enfermagem, toda essa parte que dá esse suporte para as nossas crianças. E dentro da parte pedagógica, nós temos as professoras, auxiliares, que temos todo um planejamento, desenvolvemos atividades que prezam por esse desenvolvimento integral. As nossas crianças, elas saem daqui prontas para o mundo escolar lá fora. O grande diferencial de quando a gente trabalha aqui, muitas das vezes, é quando as pessoas perguntam aonde trabalha, aí na hora que a gente fala, automaticamente eles já interligam com esse benefício. Fala, nossa, lá tem creche. Eu tenho exemplos, né, assim, de amigas, de colegas próximas, que muitas das vezes elas precisam escolher, né? Eu acho que a grande verdade é essa. Muitas das vezes, quando a mulher decide por ser mãe e não tem esse apoio, essa estrutura, muitas das vezes ela chega em um determinado momento da vida que ela precisa até escolher se ela vai continuar trabalhando ou se ela vai ter que sair do emprego e se dedicar à vida de casa, à vida do cuidado com os filhos, né? As crianças ficam aqui até 5 anos e essa transição no momento de saída, ela chega a ser dolorosa para o pai e para a mãe, porque eles falam que não encontram lá fora o que a creche oferece aqui. O padrão que eles têm de comparação é muito alto. Então, essa transição, as crianças que estão saindo, né, todo ano a gente tem uma turma que se forma, essa transição chega a ser dolorida para eles. Estou pensando quando ela tiver que sair de lá. Isso que eu já estou pensando, porque na escola
Patuca também conseguiu uma escola integral, eu acho que não sei nem se tem, se existe é poucas. E porque a escola é meio período, ou bem cedo ou à tarde, né? E aí quem trabalha o dia todo.